Hoje é dia 27 de agosto e é o Dia do Psicólogo, data que marca a regulamentação da profissão no Brasil e lembra também a importância desses profissionais no cuidado com a saúde mental. Pesquisas mostram que cada vez mais pessoas têm enfrentado sinais de alerta, como cansaço constante, alterações de humor, insônia e dificuldade de concentração. Para falar sobre o assunto, conversamos agora com a Viviana Madison, que é psicóloga clínica. Boa tarde para você, Viviana. Seja bem-vinda ao TJ. Boa tarde, pessoal. Gratidão imensa poder estar aqui e falar de um dia tão importante que a gente celebra o Dia do Psicólogo e essa promoção de saúde mental. Primeiramente, parabéns pelo seu dia, parabéns pelo trabalho que você exerce. Viviana, queria te perguntar sobre o Brasil tem enfrentado um aumento nos casos de ansiedade, estresse e também depressão. Quais são os fatores sociais, econômicos que mais contribuem para esse cenário? Eu percebo que tem duas situações. O primeiro é o efeito pós-pandemia, que a gente percebe que muitas pessoas adoeceram nesse isolamento, adoecimento, e naturalmente a economia também foi impactada. Então a gente percebe que tem muitas pessoas que estão com uma questão financeira problemática e a pandemia trouxe a luz, né, nesses aspectos que as pessoas não estão bem mesmo, e a gente percebe isso no dia a dia. Fora a internet. No seu nome, quero também cumprimentar todos os psicólogos e psicólogas que desempenham um papel fundamental para a saúde mental da nossa querida população. Pergunto para você, a rotina é cada vez mais digital, né, mais tecnológica, impacta também a saúde mental da população? Que efeitos você identifica como os mais preocupantes? Sim, eu vejo que impacta inclusive significativamente, porque as pessoas elas tendenciam a fazer quase tudo de forma virtual. E nós, seres humanos, nós somos seres de afeto. O contato com outro ser humano é imprescindível para a nossa saúde. E com a questão da internet, das redes sociais, do trabalho virtual, muitas pessoas tiveram esse distanciamento. E isso vem causando diversas situações, como ansiedade, etc. E outro aspecto que eu vejo que também é significativo, que as pessoas elas tendenciam a exagerar. E esse equilíbrio é necessário para a gente preservar a nossa saúde. Então, natural, é importante a gente mexer nas redes sociais, é natural a gente precisar mexer muitas vezes no celular, mas é importante ter um equilíbrio, porque os excessos é onde geram problemas de saúde, de modo geral. Viviana, muitos brasileiros, ainda têm resistência a procurar ajuda profissional, seja por falta até de informação ou pelo preconceito que existe. Quais estratégias podem mudar essa percepção e incentivar a prevenção, o cuidado com a saúde mental? Eu costumo brincar que, assim, se a gente está adoecido fisicamente, por exemplo, eu quebrei uma perna ou eu tive uma gripe, a gente naturalmente procura um profissional de saúde, vai no hospital, procura um médico. E essa é a mesma circunstância quando a gente fala sobre saúde mental. Não é porque necessariamente a gente não enxerga com os olhos que as coisas não estão ali e não estão acontecendo. E esses preconceitos, eles existem porque muitas vezes a pessoa foi criada ou ouviu coisas na vida dela que fazem com que ela crie essa resistência. E às vezes na época poderia até fazer sentido, mas a gente ao longo da vida muda e muda muito. Então é muito importante a gente ter esse olhar que assim, não é porque eu acreditava numa coisa alguns anos atrás que essa coisa se torna realidade concreta e imutável. E esse olhar de que eu posso me cuidar, que eu sou tão importante quanto o outro, e que falar também da minha saúde mental, eu também estou cuidando do meu físico, faz com que as pessoas muitas vezes quebrem essas resistências. O problema, né, Viviana, que muitas vezes a própria pessoa tem dificuldades para admitir que tem um problema mental, né? Que está com a saúde emocional afetada. Agora eu pergunto para você, como políticas públicas e campanhas de conscientização podem também fortalecer a saúde emocional da população brasileira? Eu acredito que só tem a beneficiar, né? A gente está próximo de entrar no Setembro Amarelo, que é o mês que a gente fala sobre a prevenção do suicídio e preservação à vida. E, assim, essas campanhas políticas trazem a possibilidade de conscientização.
muitas vezes as pessoas têm ali a resistência ou nem sabem que o que ela tem pode ser mental. E quando a gente vê em redes sociais e quando a gente vê em situações públicas, a pessoa começa ali o primeiro passo de conscientização. Opa, às vezes o que eu tenho é algo mais sério, que com a psicoterapia eu posso efetivamente melhorar e essa minha condição emocional, ela ou passar a ser inexistente ou ela diminuir consideravelmente. Então, quando a gente traz a consciência à questão da população, a gente consegue ter aquela situação, olha, então eu tenho algo e eu posso me cuidar a partir dessa ferramenta. Viviana, com o aumento, né, do ritmo de trabalho, a sobrecarga digital, eles influenciam na saúde mental dos brasileiros. E queria que você, como profissional, né, quais cuidados as pessoas devem ter, quais cuidados devem ser adotados? Como há pouco eu comentei, eu acho que é muito importante a gente ter o foco no equilíbrio, né? Quando a gente está falando sobre uma pessoa que trabalha, por exemplo, home office, e ela está 100% home office, eu sugiro ter o mesmo ritual que ela teria se fosse trabalhar fora. Então, supondo, eu vou trabalhar fora, então eu normalmente tomo banho, tomo café da manhã, ponho minha roupa de trabalho, saio de casa, pego o transporte, etc. Quando a gente vai trabalhar em casa, é importante também a gente ter esse ritual. Então, muitas vezes tomar banho, tomar café da manhã, vestir uma roupa adequada para o trabalho. Tudo bem que muitas vezes não vai pegar um meio de locomoção, mas ter um ambiente próprio para o trabalho. Diferente do ambiente que, por exemplo, você descansa, diferente do ambiente que você se alimenta, porque você vai ter, nesse pequeno ritual, o seu cérebro ele entende, agora eu estou entrando no trabalho e quando eu termino o expediente, e é importante respeitar o período do expediente proposto naturalmente, também se desligar. Esse é um dos aspectos que eu vejo que é muito importante. Outra situação, celular, gente, ele é uma ferramenta, mas precisa também de equilíbrio. A gente utilizar o celular 18, 20 horas por dia, isso é um desequilíbrio muito grande. Então, a gente ter essa ponderação, olha, o celular é o meio, ok, eu uso para trabalho, então utilize durante o trabalho. Eu utilizo para lazer, especifique o tempo que você quer utilizar para lazer. Porque o excesso de tela, ele gera desequilíbrio. E a tela afeta de muitas formas. Inclusive, influencia no sono, excesso de estímulo cerebral. A gente não estimula tanto a nossa criatividade quando a gente utiliza tela em excesso. Então, assim, a palavra de orientação é equilíbrio. Exatamente, tudo tem que ser equilibrado, né? Muita coisa em excesso, em exagero, logicamente que faz mal, parte física, parte mental. Tá muito bom essa conversa com você, viu, Viviana? Porque assim a gente vai chegando no telespectador em casa também. A gente está conversando com a Viviana, que é psicóloga clínica, né, Viviana? Representando aqui toda essa categoria que tem que ser aplaudida por todos nós. De que forma a educação sobre a saúde emocional, desde cedo, né, poderia prevenir problemas psicológicos no futuro, Viviana? Quando a gente começa a aprender já desde pequeno a lidar com as emoções, a lidar com aquilo que a gente sente, a lidar com as ferramentas e ter essa percepção, a gente chega na vida adulta com muito mais informações emocionais de como a gente lida com as situações que a vida traz. Muitas vezes a gente não tem isso na nossa geração, né? O pessoal mais velho, a gente não teve isso e a gente não aprendeu a lidar com as emoções, coisa que já trazendo isso desde pequenininho, tem a tendência de ser um adulto muito mais saudável emocionalmente. Então, assim, eu super estimulo a questão de psicoterapia com criança, que com certeza vai ter muito mais ferramentas para lidar com as circunstâncias da vida na fase adulta. Viviana, justamente você tocou num ponto, né, de cuidar da saúde mental também das crianças. Existe uma idade para começar esse acompanhamento? Quando inicia ali o ano escolar, talvez, ou quando ela começa já a socializar, a conversar? Existe um período que a gente precisa ficar atento, quem é pai, mãe, para poder fazer esse acompanhamento psicológico também? A tendência ainda hoje, o pessoal procurar quando a casa está pegando fogo, entre aspas. Isso é, a criança está tendo algum tipo de problema. Mas o ideal é a gente procurar a partir do instante que a criança já tem uma condição de conversar. Então, dependendo do repertório de fala,
ali com 3, 4 anos, já pode ser uma boa idade para começar a psicoterapia. Inclusive, aqui na clínica, a minha clínica de psicologia Viviana Madison, a gente atende criança a partir de 3 anos de idade. Quero agradecer você, Viviana. Muito obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns mais uma vez pelo seu dia, viu? Eu que agradeço, pessoal, por me receber e gratidão imensa por esse momento junto com vocês.